Hello students, how are you? It's Teacher Mauricio here. Hoje, nós vamos falar sobre os verbos auxiliares, ok? Did, do, does e will. Para que servem esses verbos auxiliares? Eles vão auxiliar vocês a fazer as perguntas, frases negativas e dar respostas curtas, ok? Então perceba que nós temos aqui os três tempos novamente, passado, presente e futuro. No passado, perguntas, frases interrogativas. No passado você vai usar o did, forma positiva em verde, tá? Did. E a negativa didn't. No presente você vai usar o does com he, she e it. E na forma negativa ele fica doesn't, ok? Com do, nós vamos usar I, we, you and they. Do positivo e don't negativo. E no futuro, nós vamos usar o will. E para frases negativas nós vamos usar o want, ok? Então aqui nós temos uma breve explicação sobre quando que você vai usar esses verbos auxiliares did, does, do e will. A sequência é a seguinte: o verbo auxiliar mais o sujeito, né, o pronome pessoal, he, she, it, we, you, they, mais uma ação. Então você provavelmente já conhece uma tabela de verbos, né, que você encontra na internet ou em qualquer livro de inglês você vai conseguir encontrar. Então perceba lá que na primeira tabela você vai ter infinitivo, past simple e past participle. Você vai sempre usar essa tabela aqui, tá? Porque é pergunta. Então você está usando justamente esses verbos auxiliares para que isso não seja modificado. Então você vai usar essa segunda e essa terceira coluna em situações diferentes, ok? Então, por enquanto, vamos focar no infinitivo. Então, você tem ali uma ação, que é um verbo, né? Então, é a primeira coluna das tabelas de verbos, que está descrito ali, verbo infinitivo. Então, a gente vai ter o verbo auxiliar, did, does, do e will, mais a pessoa, mais o que a pessoa está fazendo, e aí a continuação da frase, né? Se houver ou não. E o ponto de interrogação sempre. Aqui nós temos alguns exemplos com passado, presente e futuro. Então veja só, nós temos ali Did you buy the software? Você comprou o software? Então essa é uma pergunta no passado. Presente. Does she buy the software? Does she buy the software? Ela compra o software. E no futuro, will you buy the software? Você comprará o software. O porquê eu usei a mesma frase aqui? Justamente porque o foco novamente não é vocabulário e sim a regra. Então, para ficar claro os tempos e para que você não foque nas palavras tentando adivinhar ou tentando utilizar algum outro vocabulário aqui, vamos usar sempre o mesmo para que fique claro essa questão dos tempos, passado, presente e futuro. Então veja, did, does e will. Did, does e will, ok? Vamos dar uma olhada em algumas perguntas no passado. Perceba que, da mesma forma que a gente viu na primeira tabela, o did ele é utilizado para todas as pessoas. Então você vai somente mudar a parte da pessoa aqui, do pronome pessoal. Então a estrutura da frase continua a mesma. Por exemplo, did he buy the software? Did she buy the software? Did it buy the software? Did I buy the software? Ok? O que quer dizer isso? Todas as pessoas aqui comprou o software. Então você, na verdade, pode escolher quem você quiser aqui para formar essa frase, ok? Perceba também que no português você vai ter uma variação muito grande aqui dessa ação de comprar. Ele comprou, ela comprou o software. Ele ou ela comprou o software, eu comprei o software, nós compramos o software, vocês compraram o software, eles ou elas compraram. E no inglês, você não precisa ter não existe essa modificação, por isso que existe o verbo auxiliar, que ele já está indicando que está no passado, ok? O verbo comprar, você não precisa mudar. E aqui, da mesma forma, nós temos o will. Então, will, he, she, it, we, you, they, você pode escolher, buy the software. Então é uma pergunta, né? E novamente, ele comprará o software, ela comprará, nós compraremos. Então existe toda essa variação em português, porém no inglês você vai utilizar somente o verbo auxiliar. Então veja que nós temos o did para todos e o will para todos. Lembra aqui?
did para todo mundo e will para todo mundo. Então a atenção maior que nós temos que dar é no tempo presente. Vamos ver alguns exemplos. Com o does e o do. He, she, it, você vai usar o does. Então ficaria a mesma frase, né? Does he, she ou it buy the software? Então ele, ela ou ele ou ela para coisas, animais, compra o software. Lembra que é presente, né? Se você não lembra muito bem essa questão do he, she e it, dá uma olhada na primeira aula que a gente colocou lá sobre pronomes pessoais. Tem alguns exemplos e explicações mais específicas sobre esse assunto, ok? Então nós temos na sequência um exemplo com do, que você vai utilizar com I, we, you and they. Perceba que a frase aqui não muda. Buy the software, buy the software. O que você vai mudar são os verbos auxiliares e os pronomes, ok? Na sequência nós temos a tradução. Do I buy the software? Eu compro o software. Nós compramos o software. Vocês compram o software. E assim por diante, ok? E aqui nós temos também um exemplo com as respostas curtas. Então, se eu perguntar para você, por exemplo, does he buy the software? Ele compra o software? Sim, ele compra. Yes, he does. Então, para que serve essa resposta curta? Para que você não precise repetir toda a frase novamente, ok? E aqui na sequência nós temos um exemplo com o do, que segue o mesmo princípio do exemplo com o does. Do I buy the software? Yes, I do. Or, no, I don't. No, we don't. No, they don't. Ok? Logo abaixo nós temos exemplos com frases negativas. Então veja só. Se você quiser dizer que você não comprava o software, o princípio é o mesmo da pergunta. O que vai acontecer? Você vai colocar na negativa ao invés de ter o did aqui, certo? E, novamente, o didn't serve para todos. Olha só como que ficaria essa frase utilizando a frase negativa, ok? He didn't buy the software, she didn't buy the software, it didn't buy the software, I didn't buy the software, we didn't buy the software, you didn't buy the software, or they didn't buy the software. Logo ao lado você tem a tradução dessas frases, ok? Então, lembrando que essa é uma frase negativa, ok? Não é pergunta como a vista anteriormente que o did vinha aqui na frente. Aqui é didn't, ok? E aqui nós temos um exemplo de frase negativa no futuro. Então, se você quiser dizer, por exemplo, que ele não comprará, ou ela não comprará, nós não compraremos, você vai usar won't, ok? Por exemplo, he won't buy the software. Ele não comprará o software. Ou we won't buy the software. Nós não compraremos o software. E logo abaixo você tem exemplos com negativo no presente. Então você vai dizer she doesn't buy the software com o significado de ela não compra o software. E they don't buy the software, eles não compram o software, ok? Eles não compram o software. Então aqui você percebe alguns exemplos usando don't e doesn't, frases negativas no presente. Didn't e won't, frases negativas no passado e no futuro. Aqui nós temos alguns exemplos com as perguntas no presente e as formas de resposta curta, né? Tanto com o does quanto com o do. Aqui somente as perguntas, sem as respostas curtas. E aqui as respostas curtas para as perguntas feitas no passado, ok? Tanto com o did quanto com o will. Aqui somente as perguntas, né? Muito importante que vocês lembrem dessa tabela, dessa questão do did no passado para todos, no presente does para he, she, it, e no futuro você vai usar o will para todos, e no presente para I, we, you, they, do, ok? Did, didn't, does, doesn't, do, don't, will, won't. So, I hope that you enjoy this class, students. Se você curtiu essa aula, compartilha com os seus amigos e o pessoal do trabalho, hein? Nas próximas aulas nós também vamos ver essa questão de inglês básico, das regras principais, para que a gente consiga construir um caminho bacana e bem consolidado até um inglês mais avançado, ok?
Se inscreve aí no canal, compartilha, dá um like e até a próxima aula, ok, guys? Thank you so much. Bye.